declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, convocada com o objetivo de discutir o combate ao assédio e à violência de gênero nas forças policiais. Essa audiência pública está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento número 83 de 2025, de minha autoria, e também de autoria da deputada federal Ana Pimentel. Vamos começar com o Eric, que é perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. 12 minutos e obrigada pela coragem e por estar aqui, porque nós sabemos, Eric, que as polícias estão cada vez mais precarizadas. Tivemos uma greve importante em Minas Gerais, desvalorização, precarização, não há uma política voltada para a saúde mental dos policiais, e sobrecarga de trabalho, adoecimento e desvalorização também na carreira. Então, a gente sabe que é difícil estar aqui e tenho certeza que sua posição não é contra a polícia, é a favor da polícia, uma polícia que seja de fato respeitando os direitos e sendo efetivada para o que foi criada, para investigar e criar e gerar segurança. Obrigado, viu, Eric? Me escutam bem? Sim? Eu agradeço muito a todos que estão aqui presentes, a mídia que está aqui cobrindo esse evento para a gente, a deputada Duda. Duda, é bem isso que você falou mesmo, que a senhora falou. A gente não está contra a polícia aqui, na verdade a gente está a favor de todo mundo. Que o policial que não tem o policial e a policial que não tem os seus direitos minimamente preservados, como é que ele vai garantir o dos outros, né? Como é que quem cuida vai cuidar de outros se a pessoa não está bem, né? Quem é que vai fazer cirurgia com um médico que está contratado, não tem, está com problema em casa orçamentário? Você delegaria sua vida a essa pessoa? Quer dizer, então policial a gente está nessa situação. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu tenho um projeto social, inclusive, voltado para a saúde mental. Por conta da minha história, eu criei. Bom, eu vou começar com uma pergunta, que é o seguinte, só para eu ficar de olho aqui no tempo. Pessoal, eu pergunto a todos vocês aqui. Alguns, inclusive, certamente já sabem a resposta para isso. Mas quais são as consequências, qual que é o preço para quem denuncia coisas tão graves que não podem sequer ser nomeadas em público? Bom, meu nome é Eric Souto Guimarães, eu sou perito criminal há 12 anos na Polícia Civil de Minas Gerais e a minha história de vida responde em parte essa pergunta. Eu estudei 7 anos para ser perito, eu sou físico e químico, inclusive eu estudei aqui na UNB, aqui em Brasília, eu sou de Goiânia, mas eu estudei aqui 5 anos. E eu tenho várias especializações, que vão de engenharia, passando por políticas de gestão da segurança pública, e nos últimos tempos nas áreas de psicologia, e a última é em neurociência do comportamento. E eu fui estudar isso porque eu passei por um monte de coisa, o sistema não conseguia me dar uma resposta, e eu montei o meu projeto social, né, sem fins lucrativos, eu que banco e tudo, e não tem pesquisa nessa área, não tem acolhimento nessa área. Então, para fazer isso, eu fui estudar esses assuntos. Então eu falo assim, nossa, Érico, mas você estudou tanto, você é perito, né, um cargo reconhecido e tal, importante. Qual foi o seu erro? Eu diria que meu erro fatal foi acreditar que denunciar irregularidade e problemas era meu dever. Cobrar direitos trabalhistas e de saúde seria algo normal. Meu erro foi esse. A partir do momento que eu comecei a denunciar coisas que não podem ser faladas em público, porque elas são tão graves, mas tão graves, que quando elas aconteceram em outros países, vamos dizer assim, criou um efeito em cascata no sistema investigatório e judiciário, né, que gerou até documentário que tem em plataformas de streaming famosas, entendeu? O tamanho foi o problema que teve lá, que até o Ministério Público deles tentou encobrir o problema porque ficou com medo. Foi o tipo de coisa que eu denunciei. E foi o tipo de coisa que a partir do momento que eu denunciei, a minha vida virou um inferno. De repente, os meus registros profissionais dentro da Polícia Civil são de que sou uma pessoa que não quer trabalhar,
uma pessoa que não consegue realizar atividades complexas, eu que fui um dos melhores alunos de física da UNB, não consigo realizar atividades complexas. Que coisa, né? Não tem interesse em trabalhar, mal avaliado porque eu não queria contribuir com a escala que passava de 50 horas por semana, sem compensação, eu doente com ideação suicida. E o mais interessante é quando eu fiz um ofício em novembro de 2022, falando assim, olha, eu tô com ideação suicida, eu tô muito doente, tô com depressão desde 2017. E vocês vão ver nos prints aqui que todo mundo sabia, porque eu pedia para formalizar e não queriam formalizar. Eu entrei com um atestado médico, foi para a perícia médica me deu um atestado médico, me mandaram para a corregedoria alegando que eu prejudiquei o serviço, né? Eu não lembro as palavras exatas, mas era uma coisa assim, eu prejudiquei o trabalho, o serviço público, alguma coisa assim, porque eu pedi licença médica e ganhei licença médica. Vocês já viram isso acontecer em algum lugar? Pois é, comigo aconteceu, né? Eu ganhei, deputada Duda, a medalha Tiradentes, em agosto de 2023, do pessoal das Forças Internacionais de Paz da ONU, em São Paulo, pelo meu projeto Cuide-se Policial. E aí eu fui lá receber a medalha. Só dava uma medalha para um policial no país todo. Pedi para usar o meu banco de horas, porque como eu falei, eu chegava a fazer mais de 50 horas por semana de trabalho, né? Muito acima do que é permitido legalmente, sem compensação. Aí eu fui lá receber e quando você entra na intranet lá da polícia é interessante. Numa parte tem eu sendo elogiado e as fotos igual tem no meu Instagram, quem já viu lá do Cuide Policial, eu recebendo a medalha, o comandante da Polícia Militar colocando a medalha no meu peito e eu sendo elogiado. E no boletim interno eu tomando uma sindicância porque eu fui receber a medalha. E pedi para usar banco de horas. E essas horas não existiam no sistema. Mas o que, sei lá, deve ter uns 50 documentos no sistema falando que eu estava fazendo muita hora extra, eu estava doente. Inclusive eu estava com ulceração gástrica já, né? Por conta disso. E aí por conta disso tudo que aconteceu, vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente entra lá no sistema, pode colocar aí para mim a apresentação? São prints, tá? Eu podei algumas coisas, que o objetivo aqui não é expor ninguém, né? É contar uma história e a gente buscar que isso não aconteça com outras pessoas. Então, vamos focar no que está sendo dito. Eu estou olhando aqui no meu, tá? Então a gente está na página 1. Olha aí, julho de 2017. Aí eu já tinha um atestado médico falando, olha, o Eric está com depressão, né? E aí eu tô falando assim com uma pessoa, olha, eu já conversei com o meu médico, já que a gente tá passando por muitas coisas que me adoeciam lá, piorava a minha situação. Já me diagnosticou com depressão crônica mesmo, eu tenho que ficar tomando remédio para conseguir trabalhar, para dormir, né? Eu tinha começado a ter que usar remédio para dormir. Eu preciso tratar isso a tendinite, que a minha depressão se manifestava às vezes com pequenas dores. Que com o tempo, por conta da cronicidade, deputada Duda, que até citou, né, de passar por isso, hoje eu tenho um problema de dor crônica, que eu tenho que usar opioide e injeção de corticoide de tempos em tempos para aguentar, que senão eu não durmo. Então, assim, pra você ver, isso aqui é 2017. Até hoje eu não consegui resolver. Uma coisa que era uma tendinite simples virou um problema de dor crônica que eu não aguento dormir. Vamos pular para o 2017, então, eu já pedindo ajuda. Pula aí para 2019, que é a próxima página. Agosto de 2019. Esse aqui é interessantíssimo, ó. Na corregedoria dos autos de todas as acusações contra mim. Tá. Tá aí. Tá dizendo que ninguém sabia que eu estava doente, porque se eu tivesse doente e tivesse pedido providências, teriam tomado, não teria deixado eu chegar no ponto de ideação suicida e tendo que expor isso publicamente para não morrer. Mas olha aqui em 2019, agosto de 2019, eu conversando com a mesma pessoa do negócio anterior. Olha, me avisa quando for formalizar o meu ofício. Conforme for o caminho que ficar a formalização, eu preciso que coloque a questão do meu tratamento de saúde, que eu ia para minha casa para me afastar do que estava me adoecendo, porque meu médico falou isso. Devido à doença laboral que eu adquiri. Por quê? Porque todos os sintomas eles pioravam quando eu estava em contato com aquilo que me adoecia lá. Principalmente com essas irregularidades que eu falei para vocês, que eu não posso contar aqui. Senão eles querem que eu fique o mês inteiro lá e não tem jeito e tal. Agora essa parte aqui é curiosa, olha só.
Mas eles têm que saber na conversa informal e tal. As chefias de BH, eu imagino, em 2019, já estão acostumadas a dar soluções. Recentemente, um dos peritos da minha turma, que aqui entrou comigo, atentou contra si mesmo, porque adoeceu e tal. 2019, hein? Tem saído nos jornais de Minas esse mês matéria específica sobre casos como Juiz de Fora, que 30% do pessoal está afastado, a maioria por problema psiquiátrico. Tananana, a gente conversando sobre isso. Olha aqui depois, setembro de 2019, a pessoa continuava não formalizando, me dando desculpa, resposta evasiva. Eu preciso que formalize a minha adaptação. Ah, tá. Foi? Preciso que formalize a minha adaptação e tananã. Então, quer dizer, isso tudo estava acontecendo. Porque depois, eu até cito aqui, ó. Depois, eu quero que escrevam o que está acontecendo, porque depois, quando as pessoas adoecem, todo mundo quer fazer cara de paisagem, dizer que não sabia. Eu falando isso em 2020. O que tem nas minhas acusações da corregedoria? Ninguém sabia de nada, eu que não pedi ajuda, eu que não estava doente nada. Então é assim. E aí entra o negócio, o grande problema aqui, ó, do assédio. Não falei que tinha uma coisa muito grave por trás? Coisas muito graves por trás? Nas mesmas conversas que eu falo sobre o meu adoecimento e os problemas que eu precisava que registrasse, olha aqui lá embaixo, ó. Eu quero que registre, porque igual a história tananana, que eu não posso falar, há anos sendo comunicado e tentando resolver. O que acontece? Sempre que se toca na minha situação de saúde e o que aconteceu comigo, essa história que ninguém quer falar a respeito, ela entra junto. Então, recentemente eu recebi voz de prisão na corregedoria, que eu tive um ataque de pânico enquanto eu era numa oitiva, enquanto eu falava disso, e entenderam isso em meu desfavor e mandaram me prender. E aí me botaram, né? Eu tive uma crise de choro, me colocaram no corredor lá, todo mundo me vendo tendo um ataque de pânico, não é nada agradável, vocês já devem ter passado por isso, ou visto alguém passar por isso. E, por incrível que pareça, o processo é público, tá? Quem quiser entrar no judiciário e digitar meu nome completo, acha. Não dá tempo de eu falar aqui. Sobre o que a gente estava conversando, não tem no depoimento. Então, sempre que surge a minha doença e vai tocar nesse bendito desse assunto que destruiu a minha vida, não aparece em lugar nenhum, todo mundo esconde, ninguém sabe, ninguém viu. E tem tudo isso aqui que eu tô falando é de conhecimento da corregedoria desde novembro de 2022. Então, assim, gente, não sobrou muito tempo aqui, mas eu repergunto de novo, qual que é o preço de você denunciar, você fazer as coisas certas, né, dentro do sistema, vamos dizer assim? Bom, o preço é a sua saúde, que foi o que eu tive que pagar, minha saúde. Eu tenho transtorno de estresse pós-traumático, depressão, tenho que tomar medicação pesada, ideação suicida, minha família adoeceu junto, um processo criminal, e até hoje a perícia médica não reconhece o nexo causal do que aconteceu comigo com o meu adoecimento. Apesar de ter mais de, 3.000 páginas falando sobre isso. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Eric. Minha solidariedade pela sua história. E a gente começou a audiência com a fala do Eric obrigada mesmo por... É um relato difícil, porque tem que traduzir em palavras o processo de violência sempre é um pouco complexo. Mas a gente começou com o Eric para mostrar que o problema ele é estrutural. Faz-se a denúncia e o preço da denúncia é adoecimento mental, perseguição e até voz de prisão. Então, antes de finalizar, e para quem quiser fazer uso da fala final, alguns encaminhamentos dessa audiência pública. Para além da denúncia, que foi muito importante, de nacionalizar o tema, mostrar que há uma rede de denúncia, que há uma estrutura de violência, há um método de violência, mas fica como encaminhamento para não ficar só na denúncia. Primeiro, o compromisso de a gente protocolar o projeto de lei Rafaela Drummond em esfera federal, nacionalizar esse projeto de lei e lutar para que ele seja aprovado aqui. Então, agradeço ao senhor Daí pela sugestão e nós acolhemos essa proposta de protocolar esse projeto de lei em esfera nacional. Também
o compromisso de colocar uma emenda parlamentar no Ministério para que se faça uma pesquisa mais apurada sobre a realidade do assédio nas forças policiais, de modo geral, o assédio independente do gênero, raça, etc., mas também uma parte específica para entendermos qual que é a situação das mulheres na polícia brasileira, para pensarmos políticas públicas através disso e ter um diagnóstico mais preciso sobre essa realidade. Também um projeto de lei, um debate para a gente poder tentar alterar o Código Penal Militar. Foi sugerido também, nós assumimos como compromisso buscar as ferramentas para que haja uma mudança na classificação brasileira de ocupação, para que enquadre o que foi sugerido pela Meire. A Jaqueline também citou a questão de atualizar a legislação, já que nós temos uma legislação ainda do período militar e que é preciso mudar, e nós vamos fazer isso através nós estamos na Comissão de Segurança Pública e vamos criar nessa comissão uma subcomissão, um grupo de trabalho para discutir essa atualização da legislação. Eu tenho certeza que os companheiros que fazem parte da comissão vão topar. Agradecer também a deputada Ana Pimentel, que é uma aguerrida na luta dos direitos humanos, das mulheres e da segurança pública. Ela subscreveu comigo essa audiência pública, não pôde estar presente por uma questão emergencial que aconteceu e que ela não pôde estar, mas disse que todo o gabinete dela está à disposição, ela está ouvindo os relatos e está nesse processo de construção. Então, toda a minha admiração, apoio e carinho pela deputada federal Ana Pimentel, que é uma guerreira também nessa luta e que, infelizmente, não pôde estar. Ontem à noite estava comigo e falou: Duda, que pena que eu não vou poder estar, mas está aqui enquanto a equipe, o gabinete dela está presente. Para a gente poder finalizar, gostaria de perguntar, e aí seriam falas breves de até 2 minutos, se alguém gostaria de... Eric? Me escutam? Seu Aldair, um abraço para o senhor. Você sabe que eu adoro o senhor e o trabalho que vocês desenvolvem aí. Realmente é muito inspirador. E Maria, eu depois quero até trocar umas figurinhas com você, né? E meu projeto Cuide-se Policial é voltado principalmente para direitos humanos de policiais, né? E eu tentei proteção à testemunha quando eu comecei a denunciar o meu problema lá, porque ele tem muito a ver com direitos humanos, mas assim, numa escala que, igual eu falei, não dá para falar publicamente porque é complicadíssimo, sabe? Então, às vezes, eu tentei em Minas Gerais, eu senti assim que foi bloqueado, que me falaram que ia ser bloqueado, porque a própria instituição que não quis tomar providência fazia parte do conselho que ia decidir sobre... Então, já me falaram isso de cara quando eu procurei. Então, tentar na esfera federal, até assim, a Macaé foi a primeira a me acolher, uma gracinha de pessoa. Ela até me falou na época assim: Eric, não fica desanimado não, porque a salvação é coletiva. Ela usou essa expressão, sabe? Então, se a gente conseguir amadurecer essa questão de proteção à testemunha, porque tem muita gente nessa situação e se sentindo acuado, tá bom? Então, tá. Muito obrigado a todos. Obrigado, Eric. É um compromisso nosso, enquanto política, porque, reitero, coloquei quase 2 milhões de reais para reestruturar toda a delegacia especializada no atendimento às mulheres em Belo Horizonte, delegacia da Polícia Civil. Colocamos recursos também nas guardas municipais, no programa de saúde para os guardas municipais. E agora tem outros compromissos que nós vamos construir a partir dessa audiência pública. Agradeço todos e todas que toparam participar, que aceitaram participar, e dizer que os senhores e as senhoras estão atuando de fato como militares, como policiais aqui, melhor dizendo. Estão atuando de fato como policiais, no sentido de combater toda injustiça, toda violência, que infelizmente há na própria estrutura da polícia, seja ela civil, militar, federal, penal, corpo de bombeiro, e que o assédio que os senhores e as senhoras sofreram e a violência que foi perpetuada nessas instituições e prolongada não se replique ou diminua nos próximos anos. Então essa audiência não foi em vão. Vamos conversar com o ministro da Justiça, faremos uma reunião com o ministro da Justiça
para que esse protocolo de combate à violência institucional nas polícias seja materializado urgentemente. Muito obrigada e às 13h32 declaro encerrada essa audiência pública.